Glória a Deus, salve a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém, que Deus possa abençoar, fortalecer e guardar, mais uma vez meditando a poderosa palavra do Senhor, né, falando sobre o vaso, né, Atos 9:15, que Paulo era um vaso para levar a palavra de Deus. O texto chave seria o Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus e desprezamos o conselho do Altíssimo. Hoje Deus quer aconselhar, né? Então, em 2 Timóteo 2:20 fala que numa grande casa não há somente vasos de ouro, mas de prata, de barro e de madeira, né? Amém? Que vasos nós temos sido, né? E Deus quer nos alinhar com a palavra de Deus. Um dos textos importantíssimos para nós nos últimos dias, nós temos que ter nosso coração guardado, esse é o Salmo 25:14, que diz assim, ó: o segredo do Senhor é para os que o temem, ele lhes fará saber a sua aliança. Amém? Hoje, para nós ver que vaso nós somos na casa do Senhor. O segredo ou intimidade no grego é a mesma palavra. Algumas traduções vão dizer intimidade, né? Algumas falam segredo. No grego é a mesma raiz, está no mesmo texto e contexto, né? Então Deus, trabalhando no meu coração, disse assim para mim, né? O Espírito Santo fala com a gente: tu contaria teus segredos para um fofoqueiro, para alguém que fala demais, alguém que fala das coisas deste mundo somente, por exemplo, né? Porque Deus, ele não dá os seus segredos, a sua intimidade não é para qualquer um, né? Veja bem que ele mesmo está dizendo, né, que o segredo dele é para quem teme a ele, né? Ou seja, se eu não temo a Deus, Deus não revela algumas coisas importantes, ou seja, eu não tenho muita intimidade com Deus, então eu já não sou um vaso de ouro, né? Porque Deus não conta nada para fofoqueiro. O que é fofoqueiro? Alguém que anda com fofoca, com intriga. Estou falando para os servos do Senhor, né? Servas, né? Então o segredo do Senhor é para quem põe a trava nas suas línguas, né? Para quem se controla. Isso é um vaso de ouro, né? Por que nós estamos falando de vaso de ouro, de prata, de madeira e de pau? Porque não é que um vale mais que o outro. Já falei sobre isso, né? É para alguém que valoriza pontos na palavra de Deus. Um vaso de ouro, ele valoriza cada ponto. Então o Salmo 25:14, que o segredo de Deus é para os que o temem, não é para qualquer um. Deus tem segredo também, então. Deus tem coisas profundas para revelar, tem, não revela para qualquer um, né? Porque ele precisa que nós possamos se controlar, trancar a nossa língua, falar aquilo que edifica, né? Veja o que diz, Deus revelou umas coisas importantes aqui no Tiago 3, Tiago capítulo 3, verso 3 também, diz assim, ó: ora, quando pomos freio na boca do cavalo para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Amém? Veja que importante, né? Nós controlar a nossa língua. Eu fui criado na campanha, né? Fui criado na campanha. E lá tinha uma égua muito rápida, de boca de rede, né? E um dia eu fui tocar um gado e um terneiro se escapou e eu carreguei ela correu e as chinchas estavam frouxas e ela correu, a sela correu para trás, ela corcoviou e me derrubou, né? O que tu quer dizer com isso, irmão Moisés? Que hoje, se eu não pregar para ti a verdade, você cai. Como assim, irmão? Né? Um exemplo, lá diz que o segredo de Deus é para quem teme a ele. Você precisa ser um vaso de ouro. Se eu não fizer você, ou não tentar fazer de você um vaso de ouro, eu vou ter um grande problema, né? Por que eu caí? Porque eu não apertei a chincha. Você entende? Eu não apertei a chincha, eu estava com a chincha frouxa. E meu patrão já tinha falado, meu avô já tinha falado: Moisés, tu tá andando com a chincha frouxa. O que isso quer dizer? Que eu tenho que pregar o que a palavra te diz. Que tu precisa ouvir, entende? Se eu não apertar a chincha, tu cai. E nessa época vinham os netos, os filhos do dono passear, e eu era empregado. Eu vou dizer assim: vai lá, sela 3 cavalos e traz para eles que eles vão passear hoje, tu passeia com eles. Aí eu ia lá, selava 3, 4 cavalos, trazia e passeava com eles, filhos e netos, né? E se um deles caísse por falta de apertar a sela, o zarrelho, né? De quem seria a culpa? Do Moisés, que selou os cavalos para eles, você entende? Assim é a palavra de Deus. Se eu não trazer a palavra para você, a verdade, você cai. Você tá entendendo? Então, eu estava pregando aqui, Deus muitas vezes tem que dar uma apertada na palavra. Apertar na palavra. Porque senão você cai. Como eu caí do cavalo, por não apertar a chincha. Você me entende? Então, um vaso de ouro, ele vai ser apertado, ele vai ser trazido nos detalhes ao que a palavra de Deus quer. E uma delas é pôr trava em nossos lábios. Porque senão Deus não traz os segredos dele para nós. Porque nós somos um fofoqueiro, ou seja, nós estamos com a nossa boca falando que não deve. E na sequência nós vamos ver que não é importante isso. Ainda que do que você já ouviu agora. Tem coisas importantíssimas ainda para ouvir, né? Então nós devemos pôr trava em nossas línguas. Porque o segredo de Deus é para quem teme. Não é para fofoqueiro, para intriguento, um exemplo. E a gente muitas vezes deixa a nossa língua correr frouxa. O texto vai dizer aqui que um cavalo ele só é domado
né? Quando põe a freio na boca, aí todo o corpo obedece. Meu Deus, meu corpo faz o que não deve porque minha boca tá solta. Você entende? É maravilhoso demais esse texto. E isso são pequenos pontos na palavra de Deus que, se você quer ser um vaso de ouro, você vai precisar pôr em prática. E na sequência nós vamos ver que líderes não ensinam isso, por exemplo, né? Nós vamos ver na sequência dos vídeos, amém? Põe a trava, não fale o que não edifica. Fale somente aquilo que é benção. Amém? Então os segredos de Deus vão vir até a tua vida. Então Deus vai revelar, Deus vai abrir o segredo na palavra, como diz lá, né? Deus revela a sua aliança. Tem muita coisa na palavra de Deus que as pessoas não entendem, porque muitas vezes falam demais. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.